presidente dos Estados Unidos anunciou o lançamento de uma nova classe de supernavios de guerra que vão levar o seu nome. No lançamento dessa frota, que vai ser chamada a Frota Dourada, foi anunciada a construção de 2 navios em 2 anos e meio, com a previsão de chegar a 20 ou 25 no futuro. Esses navios seriam equipados com lasers, caminhões de mísseis e até armamento nuclear. É um desafio ali para o projeto e a atual capacidade da indústria de defesa dos Estados Unidos. A pergunta que fica, que inclusive vou fazer para o Fred, é: apesar desses navios com nomes de presidente, né, isso é pouco usual, dar um nome principalmente para um presidente que está no mandato, né, para as classes de navio. Fred, a questão essa é uma política ali para a China, de combate à China, e os Estados Unidos têm necessidade desse reforço ali da questão dos navios? Donald Trump, na coletiva que ele deu na Flórida, ele disse que não tem a ver com a China, que ele não está preocupado com a China, mas com a reconstrução da Marinha dos Estados Unidos, né? Ele traz essa notícia num momento em que a Marinha dos Estados Unidos está passando por várias dificuldades com relação exatamente à entrega de navios e à manutenção de navios. Mas vamos recuar um pouco para a gente ter uma ideia do que foi feito, primeiro vamos explicar o que é essa Frota Dourada, né, a Golden Fleet, e o que são esses navios, e depois nós vamos falar um pouco mais desses desafios da Marinha. Ontem, né, o Donald Trump, em Mar-a-Lago, né, onde ele tem o resort dele, ele estava acompanhado do secretário da Marinha, do secretário de Defesa, o secretário de Guerra, e do secretário de Estado, e fez um anúncio. Nós temos algumas imagens da coletiva. Beautiful. Wow, it's beautiful. It's the first renderings of what we're doing. So I want to wish everybody a big hello and Merry Christmas and welcome to Mar-a-Lago for this exciting announcement of the new Golden Fleet. We're calling it the Golden Fleet that we're building for the United States Navy. As you know, we're desperately in need of ships. Our ships some of them have gotten old and tired and obsolete, and we're going to go the exact opposite direction. We're delighted to be joined by Secretary of War Pete Hegseth, who's doing a fantastic job, and Secretary of the Navy John Phelan. Marco Rubio is here, who gave a great few words toward the end of last week. He spoke for a couple of hours on what a good job we're doing, which is true. As Commander-in-Chief, it's my great honor to announce that I have approved a plan for the Navy to begin the construction of 2 brand new, very large, the largest we've ever built, battleships. You know, you used to build the Iowa, the Missouri, the Wisconsin, the Alabama, many others. We had big battleships. These are bigger, but they will have 100 times they'll be 100 times the force, the power, and there's never been anything like these ships. Fred, tudo do Trump é o melhor, o maior. A gente vê, inclusive, aí nesse pronunciamento, né? Tudo é muito grandioso, né? Você vê que ele se encanta quando ele olha. Ele já tinha visto aquelas projeções em arte, né? Mas quando ele chega, ele fala: que lindo, que maravilhoso, né? E ele é todo superlativo. E esse projeto é um projeto superlativo, né? São 2 encouraçados, é uma categoria de navios que já não se fabricava, né? Já estava sendo deixado um pouco de lado desde a Segunda Guerra Mundial, porque foram substituídos pelas frotas de batalha encabeçadas por porta-aviões com maior alcance, né? Os encouraçados, se você ter uma ideia do que são os encouraçados, o encouraçado é uma nave de guerra com canhões pesados. A Segunda Guerra Mundial foi assinada, né, o acordo de paz, né, com o Japão num encouraçado, o Missouri, né, o classe Iowa que ele estava falando, que é o maior navio de guerra existente hoje nos Estados Unidos, também foi usado, por exemplo, na Guerra do Líbano em 1980, na década de 80, bombardeando Beirute após um atentado contra os fuzileiros. E esses navios vão ser nessa classe de navios, vão ser encouraçados, que ele chama de battleships, ou navios de batalha. Eles podem ser tanto a nau capitânia, né, de um comando, né, participar de uma frota como porta-aviões, ou ir isoladamente participar de missões de batalha.
Esses navios, eles vão ter 256 metros de comprimento, né? Já existe até, a gente tinha algumas imagens aqui também do site já destinado a essa Golden Fleet. Eles têm 256 metros de comprimento, 35 mil toneladas de deslocamento de água, né? Eles viajam a velocidade de 30 nós, que é pouco mais de 55 km por hora, e vão ter tripulações entre 650 e 850 marinheiros. Vamos lá. Seus armamentos. Eles vão ser equipados com lançadores de mísseis de cruzeiro de capacidade nuclear, 12 lançadores de mísseis hipersônicos, 128 sistemas de lançamento vertical de mísseis tipo Tomahawk ou outros mais modernos, canhões eletromagnéticos, um canhão de 5 polegadas, isso dá uma circunferência de mais ou menos 12,5 centímetros para a circunferência da bala, né? 2 canhões laser, mais canhões de 30 milímetros antiaéreo, são aqueles chamados Gatling de alta velocidade, 4 lasers antiaéreos e 2 lançadores de mísseis antiaéreos, fora sistemas de radar de detecção e controle de tráfego aéreo, mais uma plataforma de lançamento de aeronaves verticais, que pode ser tanto a hélice, né, como os OV-22 Osprey, ou até a capacidade possivelmente dos F-35 caças de quinta geração, que tem essa capacidade de pousar e decolar verticalmente. Então são navios ousados da sua capacidade. A ideia é que sejam 2 no prazo de 2 anos e meio, a partir de, se não me engano, 2030, e até 25 no futuro. Isso daí muda radicalmente a perspectiva do projeto da Marinha, que estava apostando. Ele acabou de cancelar um projeto de fragatas mais leves, o Constellation, porque ele está enfrentando muitas dificuldades com relação ao sistema de produção industrial. Vamos lá. Segundo o Instituto de Estudos Estratégicos, que é um think tank norte-americano, no ano passado, de 45 embarcações que estavam em construção, 37 estavam atrasados. Dos navios em manutenção em 2024, 41% estavam em atraso. Né? O sistema de submarinos Columbia, né, que vem substituir esses novos submarinos, os submarinos hoje em operação, que os Estados Unidos têm em torno de 50 submarinos, acredito, se eu não me engano, uns 14, 15 são de capacidade nuclear. Esses submarinos Columbia, que é um projeto de 123 bilhões de dólares, ele já está com 17 meses de atraso e ele ainda vai ficar mais caro e ele ainda vai levar mais tempo para entrar em operação. Então, você vê que essa proposta de uma Golden Fleet, ela esbarra nessa dificuldade e vem tentar atacar também essa dificuldade. Porque, por exemplo, do orçamento de defesa aprovado pelo Congresso esse ano para o ano que vem, são 900 bilhões de dólares. Você tem ideia do valor desse dinheiro? É mais do que o PIB, por exemplo, da Bélgica. Só a Marinha pediu em torno de 290 bilhões de dólares. Esses 220 bilhões de dólares, também para ter um termo de comparação, é o PIB da Grécia. Né? Eles iam construir mais 19 navios, né, e comprar mais 43 aviões. Mas isso daí é uma situação que vem no rastro de uma tentativa da Marinha se equiparar aos desafios, por exemplo, da China. Hoje, numericamente, a China já é uma marinha maior do que a dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm em torno de 260 embarcações, a China já tem mais de 340. A Rússia, então, nem se fala, a Rússia tem a marinha em números muito maior. A capacidade de combate da marinha dos Estados Unidos é que é impressionante. Eles possuem 11 porta-aviões. Como eu falei, pelo menos 14 submarinos de capacidade nuclear. Então é uma marinha muito poderosa, mas enfrenta esses desafios. E é uma marinha também que está envelhecendo operacionalmente, envelhecendo também com o seu equipamento. A idade média dos navios é em torno de 30 anos em operação. Então, por isso que ele fala que eu fui visitar e a nossa marinha está enferrujada, tá assim. Ele tem essa ideia de aplicar também para a marinha dos Estados Unidos, para suas armadas, a ideia do MAGA, né, fazer a América grande novamente. E a marinha estava num processo de modernização da força.
porque percebia que essa força atual, muito baseada em grandes navios como os porta-aviões, ela se tornou muito facilmente vulnerável. Você vê no caso, por exemplo, da guerra da Ucrânia, você tem navios russos que foram destruídos por drones. E esse projeto da Marinha, que era um plano de 30 anos, previa chegar a 380 navios, sendo que 134 desses navios seriam navios não tripulados ou drones, né? E haveria uma diversificação disso justamente para tornar uma marinha mais leve, mais ágil, capaz de enfrentar esse desafio chinês. Porque, por exemplo, a China, quando teve o desfile esse ano do aniversário da Revolução Chinesa, eles apresentaram aquele míssil chamado DF-26, o matador de porta-aviões, um míssil hipersônico justamente para destruir porta-aviões, que seria o diferencial para os Estados Unidos conseguir manter projetando força na área do Pacífico, que é uma questão estratégica. Então, tudo isso vai colidir com esse novo projeto da Frota Dourada. Por exemplo, pra você ter uma ideia, só esses 2 navios, eles estão estimando em torno de cada navio custar em torno de uns 15 bilhões, mais ou menos, assim. Então daria uns 30 bilhões. Isso daí. Dentro do projeto de navios não tripulados, isso dá a expectativa, a projeção de uma outra think tank, seria mais ou menos 100 navios não tripulados. Então você passa a ter, congelar em forças muito pesadas, né? Quando você precisa de forças mais maleáveis. É uma situação que vem justamente para mostrar a grandeza, a superlatividade. Mas também combina também com aquele momento de que o Donald Trump precisa mostrar para a comunidade alguma coisa. Por exemplo, hoje estão sendo divulgados mais uma batelada de arquivos do caso Epstein, né, de prostituição juvenil, que esse bilionário que se suicidou na cadeia tinha relações com várias autoridades, e dentro desses documentos que foram divulgados hoje, por exemplo, citam pelo menos, que Trump participou de pelo menos 8 dos voos do Epstein nos anos 90, 93, 96, né, que seriam os voos que ele levava para sair com garotas menores de idade. E o Trump precisava dar uma resposta para isso. Esses arquivos estão divulgando várias informações. O Departamento de Justiça hoje, por exemplo, estava divulgando que várias dessas informações que estão vindo com tarja, protegendo nomes, protegendo rostos, em alguns casos, foram feitos justamente com efeito sensacionalista para prejudicar algumas pessoas. Eu li até uma matéria um dia desses que alguns desses documentos também sumiram do site, foram excluídos logo depois que foram divulgados também. Exato. E aí a gente tem a questão toda da popularidade, né? Você já mencionou isso aqui, a popularidade do presidente Donald Trump não está das melhores, né? Está abaixo da popularidade que ele tinha quando ele foi eleito. Ele está num momento baixo, em torno de 40% de aprovação, e como a gente já falou também outros dias aqui, ele está muito questionado dentro da própria base. Parlamentares republicanos estão votando contra projetos que ele propõe, né? E muitos deles se alinharam na questão do caso Epstein. E ele precisa mostrar força também, né? Ele vai entrar agora no próximo ano, nas midterms, né? Que são importantes. Ele já tem maioria, mas ele precisa de uma maioria bem mais folgada para não passar o aperto que ele passou, por exemplo, agora com o shutdown, né, de mais de 40 dias, 43 dias de paralisação das contas do governo, justamente pela não aprovação dos recursos pelo Congresso, que ele precisava de votos de democratas. Então ele agora vai precisar empenhar mais força, então ele precisa, de certa forma, de colocar esses grandes atos, esses grandes gestos, essas coisas, grandes projetos, para que dá essa sensação aos eleitores norte-americanos de que ele está vivendo realmente um momento de grandiosidade, uma era dourada, né, como ele gosta de falar. Só um último ponto, né, antes da gente fechar, Fred, tem uma questão, né, eu até cheguei a mencionar, você estava conversando comigo, não é comum, né, essa homenagem a ele ter o nome, né, da classe do presidente Donald Trump, né? Não é comum. É comum, sim, você ter navios com nomes de presidentes, né? Porta-aviões hoje, por exemplo, você tem o Gerald Ford, você tem o George H.W. Bush, que é o Bush pai, você tem, já teve o George Washington,
Já teve também você tem o Ronald Reagan, que por sinal quando ele foi lançado, o Ronald Reagan ainda estava vivo. A única série para os próximos porta-aviões estavam previstos o lançamento de John Kennedy, o lançamento esse ia incomodar ele profundamente, o Bill Clinton, né? Então é uma situação que incomoda ele. Normalmente não se dá o nome de classes de navios para presidentes. Os porta-aviões, pela primeira vez, tem o Gerald Ford, que é um presidente que morreu em 2006, se não me engano. Mas em vida e durante o mandato é muito raro. Não é impossível, porque a determinação de nomes de navios é dado pelo secretário da Marinha, né, com base normalmente em tradições. As classes de navio muitas vezes vêm do nome ou de estados americanos ou de almirantes da história, que foram relevantes na história dos Estados Unidos. Por exemplo, os porta-aviões da classe Nimitz, que foi o almirante que venceu a Batalha de Midway, que foi a virada dos Estados Unidos no Pacífico na Segunda Guerra Mundial, ou os próprios Harley Burke, que era um almirante da época da Guerra Civil Americana. Então, tudo isso faz parte do jogo, é muito pouco incomum. Não há registro de presidentes em exercício que tenham dado nomes a navios, quanto mais a uma classe de navios, né, que vai dar... Mas isso combina muito com a personalidade, né? O estilo Trump de governar e de fazer as coisas.